Pode se assentar, queridos. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Um particular privilégio poder estar aqui nesta noite, compartilhando daquilo que Deus tem feito na minha vida e pode fazer na sua vida também. E aquilo que nós estamos também em busca, né? Que a cada dia nós estamos em busca de algo para a nossa vida que Deus possa realizar esse desejo dos corações, mas que esse desejo seja um desejo canalizado para Deus. Nós sempre falamos sobre os nomes, né, pastor Ailton? Hoje foi ensinado sobre nomes. Quão importante era o nome na Bíblia Sagrada. Cada pessoa recebia um nome de acordo com o que estava acontecendo sobre a sua vida, o que ele representava naquele momento. Hoje nós achamos bonito, soa bem, colocamos o nome numa pessoa. Mas Jesus disse também, aquilo que vocês pedirem no meu nome, será feito. Mas aquilo que combina com Jesus, ok? Não é tudo que eu pedir. Não serão os meus desejos mesquinhos que serão satisfeitos somente porque eu pedi no nome de Jesus. Mas ele combina com Jesus, o meu pedido está coerente, combina com Jesus, então isso será concedido. Por isso que a palavra ela é bem clara, ela é explícita. Algumas pessoas se revoltam dizendo assim, poxa, eu não alcancei tudo aquilo que eu pedi. Não, se aquilo que você pede está de acordo com a palavra do Senhor, isso será realizado no nome de Jesus. Nós vamos falar hoje, dando em continuidade a uma série de mensagens, família amada e bem cuidada. Eu gostaria de estar abordando nessa noite uma família, a família de Noé. Para algumas pessoas, eles podem até atribuir assim, Noé é um pregador, 120 anos pregando e só conseguiu ganhar a sua família. Que pregador frustrado é esse? Ei, que frustração. Se você pregar, se você conseguir ganhar a sua família, está de bom tamanho, está ótimo. Ah, mas eu quero ganhar o mundo inteiro. Mas começa pela sua casa, então. Começa pela tua família. Pelas circunvizinhanças, pelos seus, pelos próximos. Aí você vai para o mundo. Mas muitas pessoas às vezes pensam assim, não, eu quero ganhar o mundo primeiro, mas esquecem dos seus. Então Noé não foi um pregador frustrado não, queridos. Ele conseguiu levar a família e levou noras. Sem Cã, Jafé e as mulheres também. Então, para convencer genro, nora, não é tão fácil assim não. Os filhos, e também alguns querem convencer filhos pela imposição, mas não, ali não foi pela imposição. Eles acreditaram, parecia ser algo inconsequente. O que está acontecendo com Noé nessa situação? Mas aquele momento era um momento de salvação. Algo inusitado estava acontecendo, para que fossem salvos, para que dessem continuidade a uma nova geração. Antes de ministrar, queridos, o Senhor coloca no meu coração não deixa de ser uma ilustração. Tem um guarda-chuva aí, atrás do microfone, pode pegar, por favor? Todos sabem que isso é um guarda-chuva. Só que tem uma diferença, queridos. Eu quero fazer uma aplicação à palavra de Deus nesta noite. E aquilo que é ministrado nesse altar. Esse guarda-chuva não tem serventia nenhuma se ele não for aberto. Ele fechado não tem serventia alguma. Eu quero comparar esse guarda-chuva nesta noite ao nosso cérebro, ao nosso intelecto. Se ele se mantiver fechado, não vai acontecer nada. Assim como a palavra de Deus fechada, não acontece nada. Existem pessoas que às vezes querem expulsar demônios e vão com a palavra, com a Bíblia Sagrada e bate na pessoa, não vai acontecer nada. Eu quero dizer para vocês que nesta noite, através da palavra do Senhor e a intervenção do Espírito Santo de Deus que me moveu a fazer isso, Ele está dizendo que mentes e corações estejam cativos ao trono da glória. Não serão os pensamentos periféricos agora que vão roubar de nós aquilo que Deus tem preparado para nós, e a nossa casa, e a nossa família. E quando nós abordamos, queridos, eu quero fazer mais uma comparação, para que você tenha fé nesta noite. Falamos muito sobre fé. Um dos assuntos mais abordados na igreja do Senhor é fé.
Mas às vezes nós estamos aquém do conhecimento da fé. Sabemos até mesmo o que significa fé pela nossa Bíblia Sagrada. Acreditar nas coisas que não existem. Isso é fé. Dr. Alfred Isaacs, um teólogo, também dá uma definição lindíssima, que ele diz que a firme base sobre a qual está fundada a nossa alegre antecipação das boas coisas vindouras, convencendo-nos por evidência da realidade das coisas invisíveis. Olha que coisa linda. Mas conta uma história. Eu quero propor a vocês nessa noite. Conta uma história. Antes de ministrar, o Senhor coloca isso no meu coração. Houve uma seca no Nordeste que assolou toda uma cidade, todo um lugarejo. E essa seca é terrível. Nós sabemos que o Nordeste é assolado pela seca. Mas aquela seca era terrível. Estava comprometendo todas as pessoas que habitavam naquele lugar. E aí um pastor, movido de muita fé, ele convocou, conclamou a igreja e disse assim: queridos, nós vamos orar. Orar por quê, pastor? Para que chova. Porque a nossa terra está séquida. Ela está em situação difícil, nós vamos orar. Vocês acreditam? Ah, eu acredito. Então, dia tal, no lugar tal, nós vamos fazer uma oração específica. Exatamente naquele dia, as pessoas que foram convocadas vão à igreja. E uma única pessoa, uma jovem, aparece com um guarda-chuvas. E o pastor disse para ela assim: o que você está fazendo com esse guarda-chuva? Ela disse: o senhor não disse que nós íamos orar por chuva? Eu vim preparado para isso. Às vezes, queridos, nós falamos, nós teorizamos, tudo aquilo que nós falamos, achamos palavras bonitas, coerentes para poder expressar aquilo que nós sentimos no coração. Mas quando nós falamos acerca da fé, nós temos que ter a certeza e a convicção. O Senhor me tirou da minha casa nesse dia, não é para um dia comum, um dia corriqueiro, não é simplesmente para cumprir um protocolo dentro da igreja, mas é para entender que o Senhor nos move para que, através da nossa fé, nós possamos alcançar da parte do Senhor aquilo que nós tanto almejamos. E isso é uma introdução, queridos. Eu li há pouco tempo uma frase que chamou muito a minha atenção e não é bíblica. E isso chamou muito a minha atenção. A frase diz o seguinte: nós falamos que gostamos de chuva, não falamos? Mas quando chove, nós abrimos os nossos guarda-chuvas imediatamente. Nós falamos também que nós amamos o sol. Não amamos o sol? Tem vitamina D, né, Jó? Não é? O sol, amo o sol. Mas imediatamente você procura uma sombra, um lugar para se refugiar. Nós falamos também: eu amo o vento, essa brisa suave. Mas imediatamente eu fecho as minhas janelas para o vento não entrar. E eu quero completar com uma frase: eu amo a Deus. E reticências. Você completa essa frase. Eu posso amar o Senhor, mas será que eu tenho permitido que o Senhor entre na minha vida e faça o que Ele quiser? Que o Senhor nos abençoe, queridos. Que o Senhor nos dê graça. Nos dê graça. E tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Pai, nós confiamos em Ti. Nós confiamos na Tua palavra, nas Tuas promessas, Senhor. Mas sabemos, Senhor Jesus, a responsabilidade que temos, ó Senhor, em realizar a nossa parte. O Senhor disse para que fosse removido a pedra onde Lázaro estava sepultado. A parte humana foi feita, mas a parte espiritual é somente o Senhor que pode realizar. Aquilo que eu não posso realizar, aquilo que eu não posso alcançar, o Senhor pode alcançar. O Senhor tem o alcance. Então que nesta noite, Senhor Jesus, a minha fé seja acrescentada em Ti. Dá-me graça, Senhor Jesus. Dá-me fé, dá-me ânimo, Senhor. Dá-me força, Senhor. Para que eu possa prosseguir, Senhor, adiante. Eu possa entender, Senhor, esse propósito, Senhor, de ter uma família amada e bem cuidada na Tua presença. Insira em meu ser, Senhor, esse senso de responsabilidade. Tira de mim, Senhor, todo o individualismo, Senhor. Todo o desejo mesquinho, Senhor Jesus, de ser feliz e não fazer as outras pessoas felizes. Me dá graça, Senhor, nos ajuda. Dado, Senhor Jesus, o entendimento aberto, mente aberta nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro agradecido, agora e sempre. Amém e amém. A palavra nessa noite, queridos, é protegendo minha família. Protegendo minha família.
Eu não vou fazer a leitura porque ela é extensa, mas eu gostaria de que vocês entendessem que o livro de Hebreus é uma síntese, praticamente, da Bíblia, dos acontecimentos, porque fala de toda a história. E o livro de Hebreus, eu até recomendo para algumas pessoas que comecem a ler pelo livro de Hebreus, porque o Hebreus é uma síntese. Ele faz uma síntese de todo o Evangelho. Eu quero ler um versículo que está no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 7. Se você não quiser abrir a sua Bíblia, nós temos aqui a projeção também em um slide. Hebreus, capítulo 11, verso 7. Enquanto você procura, que você gosta de folhear a Bíblia, eu quero também tratar uma coisa importante. Nós falamos, isso é importante para mim. Você sabia, queridos, que a palavra importante é aquilo que eu importo dentro de mim? Pastor, qual é a raiz da palavra? A raiz da palavra importante é eu posso importar para dentro de mim. Quem trabalha com computadores sabe muito bem disso. Pega uma informação, um HD, importa informações para um outro núcleo. E quando nós falamos assim, isso é importante para mim, eu quero que você entenda nessa noite, que a palavra do Senhor é importante. Então permita que ela entre dentro de você, que você possa importar para dentro da sua vida. Ok? Às vezes nós falamos algumas palavras, mas não entendemos o real significado delas. Tem no slide, viu? Lá. Isso aí, não tem? Eu vou ler aqui na minha versão, queridos. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movidos por santo temor, construiu uma arca, a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé, o exemplo dos patriarcas. Eu pedi para que fosse exibido mesmo esse slide, porque eu enfatizei. Eu coloquei em negrito algumas palavras que estão importantes aí dentro. Nós vamos tratar sobre esses assuntos dentro desta palavra. Fé, santo temor, salvar sua família, condenou o mundo e herdeiro de justiça. São alguns pontos aqui interessantes, queridos. A tarefa primordial, a tarefa principal de Noé era salvar sua família. Naquele momento estava um caos instaurado e não havia condições mesmo. Toda a terra estava contaminada, mas ele tinha que nesse momento salvar a sua família. Mas nós vamos entender o seguinte nessa noite, que Noé temeu a Deus. Primeiro ponto, Noé temeu a Deus. Podemos observar, pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movidos por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Para aqueles que não entendem a dimensão, o tamanho da arca, ou aquela construção gigantesca, monumental para muitos, né? Alguém pode até pensar consigo mesmo, alguém pode até pensar assim, isso é fábula. Isso é uma fábula artificialmente composta. Se é uma fábula, por que Jesus então disse que como seria nos dias de Noé, vai ser no dia da vinda de Jesus? Assim como casavam, davam-se em casamento, então nos mesmos dias de Noé, o próprio Jesus enfatiza sobre isso. E quando nós falamos da grandeza do tamanho da arca, é uma arca de 133,3 metros de comprimento. Para quem não tem ideia da dimensão disso, são 10 terrenos. Mais, né? 13 terrenos de 10 metros cada um, e 23 metros de largura, aqui tem uns 10, 12, e 14 metros de altura. Olha que construção fenomenal. Alguém pode pensar assim, mas por que uma construção tão gigantesca dessa? Porque havia lugar para muitos naquela arca. Não era restrita somente a Noé e os animais. Se fosse necessário levar outras pessoas, haveria lugar naquela arca. Eu tenho um slide sobre isso para que você tenha uma noção. Olha, se você não tem noção de dimensão, de tamanho, seriam 12 ônibus enfileirados, tamanho de 12 ônibus enfileirados, ou então 24 carros.
Não é de lado, não, de frente. Seria o tamanho da arca, 12 ônibus enfileirados ou então 24 carros. E a altura seria equivalente a mais de 4 andares, quase um prédio de 5 andares. Esse é o tamanho da arca. As dimensões assim que as pessoas possam imaginar, poxa vida, tamanho maravilhoso é esse. E uma coisa interessante, queridos, alguns dados importantes que eu gosto de pesquisar sobre isso, eu acho importante, é importante que nós saibamos isso também. Deus ordenou que fossem colocados animais puros e impuros dentro da arca. Essa visão aqui que vocês estão vendo, esta fotografia aqui, é Kentucky. É uma cidade dos Estados Unidos que fizeram uma réplica disso. Gastaram 360 bilhões para fazer uma réplica do tamanho original. Está aberto à visitação. Para aqueles que vão aos Estados Unidos, entre Cincinnati e Nashville, você tem a cidade de Kentucky. Então, ali está sendo exposto isso. Visitantes do mundo inteiro vão lá para ver esse trabalho arquitetônico, esta maravilha. Então, quando foi ordenado para que fosse colocado dentro da arca animais puros e impuros, e alguém pode estar pensando assim, e as espécies marítimas, onde estão? Na água. 250 mil espécies marítimas existem, queridos. Aí, para descontrair, qual a única espécie que não entrou na arca? O cupim. Se o cupim entrasse na arca, destruía a arca, né, queridos? Só para descontrair. Agora, para que isso, pastor? Eu estou falando para que você entenda a dimensão disso. O tamanho disso. O investimento para fazer um negócio desse. Na época, eles mesmos construindo alguma coisa, seria em torno de 5 milhões. Se gastaram 360 milhões para fazer uma réplica em Kentucky, imagina quanto que foram gastados, quanto tempo. Sem a tecnologia, sem as habilidades. Deus escolhe Noé, não é porque ele tinha todas essas habilidades, olha a habilidade que ele tem em carpintaria. Não, Deus escolhe Noé porque ele teme a Deus. E é interessante, queridos, não sei se você observou a genealogia. Sabe de quem Noé era neto? De Enoque, o homem que andou com Deus e foi trasladado, foi levado aos céus. Enoque. Então eu quero dizer para você, quando você tem alguém da sua família que exerce uma influência sobre a sua vida, ele será capaz de influenciar uma geração. Eu quero dizer nesta noite aqui, queira o Senhor que na minha vida e sobre a sua vida, nós possamos influenciar uma geração, para que possa realizar o grande feito do Senhor, a grande obra do Senhor, possa realizar algo grandioso para o Senhor. Por quê? Porque os avós, os pais ensinaram acerca da palavra do Senhor, dos ensinamentos que deram base para essa vida. Ele temeu a Deus. Naquela época, queridos, pelos estudiosos, não existia mar, não existia rio próximo, nem chuva. Para alguns estudiosos também nem chuva. Parecia mesmo uma loucura. Mas há um homem que agora tem uma voz que fala para ele. Não sabemos se é uma teofania, uma aparição de Deus, se é uma voz, se é um sonho, mas ele ouve uma voz e ele cumpre exatamente o que ele ouve. Hoje, nós somos pessoas que às vezes falamos que nós somos portadores da fé, mas nós precisamos de inúmeras razões. Mas se Deus fizer isso, nós fazemos barganha com o Senhor. Naquele momento, houve simplesmente um ato na vida de Noé, obediência. Ele não ficou questionando o que eu vou ganhar com isso. Tenho o costume de falar algumas coisas que parecem frases prontas, mas falam ao meu coração. Nós oramos pela vontade de Deus, mas você e eu, nós somos, queridos, pessoas que nós sabemos perfeitamente a vontade de Deus. Nós não estamos orando pela vontade de Deus, nós estamos orando pelas consequências. O que eu vou receber com isso? O que eu vou ganhar com isso? Eu serei beneficiado com isso? Eu ouvi uma voz de Deus. Senhor, a voz é para que você pregue e vá para uma cidade, que você pastoreie um rebanho. Aí você vai perguntar: a igreja é grande? Tem casa pastoral? Tem carro? Quanto eu vou ganhar? Hipocrisia. Nós sabemos a vontade de Deus, mas nós queremos somente os resultados. Então é muito interessante, eu me enquadro dentro desse quadro, queridos. Eu sei o que o Senhor quer da minha vida. Eu entendo perfeitamente qual é a vontade de Deus, mas nós lutamos, nós somos como barro na mão do oleiro, só que um barro com vida própria. Sabe o que acontece com o barro na mão do oleiro se ele tiver vida própria? Ele fica deformado. Quando o oleiro vai tentar
trabalhar o vaso, ele fica, não quero, aí fica deformado, fica aquela coisa estranha, com deformidade. Eu quero dizer para você nessa noite, queridos, que nós nessa noite, assim como Noé, nós estamos na roda do oleiro, que são as mãos de Deus, onde Deus está trabalhando de uma forma magnífica e especial. E eu quero dizer para você que o oleiro, ele trabalha com os pés, movendo a roda. Eu quero dizer para você nessa noite que nosso Deus é o oleiro, e Ele tem o controle sobre todas as coisas. E esta roda que está girando é a roda do tempo, e no seu tempo certo as coisas vão acontecer na nossa vida. Mas as pernas do Senhor não vacilam como as nossas, não. A perna do Senhor é firme, é eficaz. Então quando Ele trabalha nas rodas, as coisas acontecem. Casamentos não são construídos na cama, casamentos são construídos na roda do oleiro. As pessoas acham que o seu desempenho sexual é que garante o seu casamento. Nós não nos damos muito bem, mas eu quero dizer para você que aqueles que creem em Jesus, que professam a fé em Jesus Cristo, a sua vida e a minha vida, para obedecermos a Deus, nós temos que permitir que nós sejamos colocados às rodas do oleiro, para que Ele possa trabalhar. E o barro nas mãos do oleiro, ele só pode ser moldado quando ele é molhado. Eu quero dizer nesta noite, somente o Espírito Santo pode encharcar a sua vida, encharcar a minha vida. E através da palavra de Deus, nós somos moldados, nós somos molhados, nós somos moldados facilmente. Temer a Deus não é ter medo de Deus, querido. É acreditar que o que Deus está dizendo é verdade. E o juízo de Deus é um fato que se aproxima. Pastor, já faz tanto tempo que me falam sobre a vida de Jesus, que eu não consigo mais acreditar. Parece algo inacreditável. E para aqueles que morreram no Senhor, é para aqueles que dormem no Senhor, e aqueles que já não estão mais entre nós, que professaram uma fé em Jesus Cristo, serviram ao Senhor em fidelidade. E onde eles estão agora? No braço do Pai. Nessa semana, queridos, acho que foi no pequeno grupo, eu fiz uma comparação, uma menção sobre entender e não entender os planos de Deus e a forma que Deus trabalha, que às vezes não está dentro da nossa capacidade de entender. Deus nunca trabalhou de forma lógica. Hoje nós estamos estudando na escola bíblica. Por que todas as mulheres lá dos patriarcas estéreis? Eu vou te dar uma nação. Aí o Senhor diz assim, você será um pai de uma nação. Ok, ele teve até concubinas, mas a promessa estava naquelas mulheres. Mas a promessa que estava nas mulheres eram estéreis. Sabe o que Deus estava dizendo ali naquele momento, queridos? Como a Renata leu hoje. Esta batalha não é de vocês, esta batalha é minha. É o nome do Senhor que será glorificado, é o nome do Senhor que será exaltado. A construção da arca não é porque o nome de Noé fosse exaltado, fosse glorificado. Noé, vamos orar em nome de Noé. Não, é para que o nome do Senhor fosse glorificado. Tudo isso que nós vemos na Bíblia Sagrada é entender esses processos que Deus está realizando na nossa vida, queridos. O que nós propomos sobre a nossa vida, e eu falei sobre a Deus trabalhar de forma ilógica. A forma ilógica é o seguinte, queridos, eu sempre faço essa linha, esse tratado. Na vida de Moisés, não seria muito mais fácil Moisés, o sucessor do trono do Egito, permanecer quietinho lá? Fica quieto, Moisés, aguenta aí a bronca. Daqui a um tempo você é o sucessor do trono aqui, você pega e libera o povo, os hebreus. Você vai ser um dos faraós aqui, do jeito que você está indo, cara, você está aqui dentro da casa. Mas não foi dessa forma. Seria a forma fácil das coisas. Eu não estou falando da apologia ao sofrimento. Eu estou falando que a forma de Deus trabalhar é uma forma perfeita. Se Moisés tivesse permanecido lá no Egito, sabe o que ele seria hoje, querido? Eu tive essa oportunidade. Se um dia vocês tiverem de visitar o Museu do Cairo, você fica um dia inteiro visitando. São milhares e milhares de peças lá. Inclusive, as múmias dos faraós, que é um lugar reservado. Sabe o que seria Moisés hoje, se ele fosse um dos faraós? Seria uma múmia, dentro de um sarcófago, exposta lá no Museu do Cairo. E todas as pessoas iam pagar o ingresso. Vamos ver a múmia de Moisés. Mas não, a vida de privações dele, com o povo no deserto, as vidas
provas que ele enfrentou, as tribulações que ele vivenciou, sabe o que fez dele hoje, queridos? Estar ao lado de Deus, ao lado de Deus. Ele não é uma múmia num sarcófago, ele está ao lado de Deus. Eu quero dizer para você, ainda, mas o meu nome, eu gostaria que o meu nome fosse visto, eu gostaria que o meu nome fosse conhecido. Eu quero dizer para você, a Bíblia Sagrada relata que um menino, não tem nem nome, tinha pães e peixes no momento que foi necessário para a multiplicação. A Bíblia podia dar nome a ele, não deu nome. Sabe por quê? Lá na eternidade, o nome dele será revelado. A mulher de Manoá, a mulher, a Bíblia cita coisas assim, queridos, não tem nome. Eu quero dizer para você, ainda que façamos a obra do Senhor, ainda que façamos coisas grandiosas para o Senhor, talvez o nosso nome nunca será lembrado aqui na terra, mas na eternidade será lembrado. Jesus disse, você viu? Passaram-se anos, Jesus disse, assim como nos dias de Noé, vai ser a vinda do Filho do Homem. Então, nós temos que entender isso, querido. Noé preparou a arca antes do dilúvio. Outro ponto interessante, preparar a arca antes do dilúvio. Nós temos como tendência natural na nossa vida, e ela se acentua principalmente no trato das coisas espirituais, nós temos como tendência natural buscar ao Senhor ou as coisas de Deus quando nós estamos vivendo uma situação difícil. Nós procuramos um especialista, se é uma dificuldade médica, nós procuramos os bons médicos, se é uma dificuldade em alguma área, nós procuramos um especialista da área, mas quando diz assim, olha, não tem solução, aí nós recorremos, acho que eu vou para a igreja, quem sabe a igreja pode me ajudar nisso. Eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos, a igreja é um lugar para isso, não vamos negar, a igreja é um lugar de cura, é um lugar de transformação. O Jesus dizia assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os que são doentes mesmo, os doentes mesmo, aquelas pessoas que têm problemas, não problemático, tá? Problemas o Senhor resolve, o problemático não, ele é problemático aqui, ele é problemático lá, ele é problemático na outra igreja, ele é problemático na grande igreja. As pessoas que têm problemas sim, recorrem aqui, a esse lugar. Mas aqui eu quero dizer para vocês, queridos, aqui é um lugar que nós somos ministrados, nós somos confrontados, para que nós possamos entender o quão miseráveis somos diante do Senhor, e o quanto necessitamos da graça de Deus sobre a nossa vida. Houveram obstáculos, não é, se fôssemos observar, quando Geazi ainda viu à distância uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele podia ainda visualizar algo. Ele podia visualizar algo porque Geazi, ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí o profeta diz, corra, porque vai chover. Mas Noé não estava vendo nuvem. Noé não vê nuvem. Noé não vê o rio. Noé não vê o mar. Noé não vê a chuva. Mas ele crê. Ele crê. E ele fez exatamente como aquilo que eu ministrei nessa noite. Ele fez como aquela jovem. Ele abriu o guarda-chuva. Se Deus disse que vai fazer, Ele cumprirá com a sua palavra, porque Ele não é homem para que minta. Então, se vai haver chuva, se vai haver destruição, que eu esteja preparado para isso agora. Houveram obstáculos na vida de Noé? Sim, claro que houveram obstáculos. A incredulidade foi um. E a incredulidade não era de poucos, não. Era de uma geração. Uma geração inteira estava incrédula diante daquilo que Noé estava realizando. E você acha que é pouco? A incredulidade? Você acha que é um obstáculo pequeno? Vocês acham que a incredulidade é um obstáculo pequeno de enfrentar? Queridos, é muito possível que tudo que estou falando aqui pare em algumas mentes a incredulidade. Eu não concordo com isso. Para mim, houve na minha tenra idade, hein? Não é agora não, depois de velho não, cascudo, crente cascudo, velho cascudo. Sabe o que é velho cascudo? Você cria uma casca, parece que você não aceita nada, tudo é refratário, bate. Então, houve uma época que eu também comecei com os questionamentos. Eu era jovem, achei que era um pouco mais adiantado que os outros, achei que eu estava um pouco Thales Roberto, eu estava acima da média. Então eu achei que eu era estavam acima da média. Eu comecei a questionar. Não, mas por que questionar? Aí de repente o Senhor me revela uma palavra e diz assim:
você deve saber aquilo que convém saber, e com temperança, desde que seja suficiente para a sua salvação. Ah, tá certo. Alguns anos atrás, lendo um livro, eu acho que eu já mencionei isso aqui, mas eu acho que tem tudo a ver nesse momento com essa palavra. O autor dizia que o questionamento, quando você levanta um questionamento, principalmente acerca das coisas de Deus, acerca da sua fé em Jesus Cristo, quando você levanta um questionamento, é o mesmo processo para os biólogos que fazem a dissecação de uma rã, o processo de uma dissecação de uma rã. Para quem nunca acompanhou isso, ou que não tem mentes puramente científicas, para entender o que é uma dissecação de uma rã, é o seguinte: na biologia, o primeiro processo, eles abrem a barriguinha da rã, abre a rã. O que eles contemplam? O que as mentes científicas contemplam naquele momento? Vísceras, só coisa ruim. Nossa, vísceras, só porcaria. Aí o que acontece? Ele vai abrindo, mas quando ele está na metade do processo, sabe o que acontece? A rã morre. Abriu a rã, dissecou. Queridos, da parte de Deus eu estou dizendo, o nosso questionamento é igualzinho isso. O primeiro processo, a gente não consegue ver nas coisas do Senhor coisas boas, nós só conseguimos enxergar as coisas ruins. A nossa visão é tapada. Eu não consigo enxergar as coisas boas do Evangelho, eu só consigo ver a podridão, eu só consigo ver vísceras, eu só consigo ver coisa ruim na religião. Eu quero dizer o seguinte: por que tantas pessoas estão insatisfeitas com a igreja? Porque os seus desejos mesquinhos não foram satisfeitos. Eu vou abandonar a igreja, porque eu pedi tanta coisa, meus desejos mesquinhos não foram satisfeitos, e abandono, eu estou triste com a igreja. Eu quero dizer para você, e o segundo processo da dissecação da rã, morreu. O questionamento na nossa vida não é diferente, queridos. Eu só vejo as porcarias, e o segundo processo, sabe qual que é? Morte. Morte espiritual. Morte para as coisas de Deus. Eu não tenho mais a minha mente aberta para entender os propósitos de Deus, porque a minha vida é muito fixada aqui. Eu sou muito terra. Eu quero dizer para você que está resolvido o problema de terra e inferno, essas coisas, mas o dilema agora, queridos, é céu e terra. E quando nós falamos sobre céu, a cultura do céu está sendo implantada através da igreja nessa terra aqui, para que nós possamos viver uma vida autêntica diante do Senhor, para que Deus possa nos usar assim como usou Noé. Não que seja um projeto tão grandioso quanto o de Noé, mas talvez o único projeto na sua vida é salvar a sua família. Talvez você seja, a incumbência desta noite é uma única, é colocar a minha família dentro da arca. Não importa se os outros vão ouvir, se as pessoas querem ouvir, mas a minha família tem que ver que o que eu estou fazendo, que eu estou professando, é uma fé genuína no Senhor. Eu não estou falando de fábulas, eu não acredito em coisas artificialmente compostas, mas eu estou falando de algo de fé sobre a minha vida. Nós sabemos que no Brasil, queridos, 30 milhões de cristãos, 30 milhões no Brasil, 30 milhões. No mundo, 2,2 bilhões de cristãos. Será que todas essas pessoas estão equivocadas? Será que só eu estou certo? Será que o mundo está conspirando contra mim? 2,2 bilhões de pessoas que professam a sua fé em Jesus Cristo estão equivocadas? Eureka, eu descobri o grande segredo da vida, agora eu vou contar para o mundo. Eu quero dizer para você, queridos, existem sim pessoas que creem, e esse número de pessoas não pode estar sendo frustrado, esse pensamento. Eu sei que desse número divulgado, muitos estão afastados, muitos estão descontentes, muitos se afastaram da igreja, mas para aqueles que permanecem, levante as suas mãos para o alto e diga assim: graças a Deus, que em meio às circunstâncias, em meio aos dilemas, em meio às dificuldades, em meio a toda a disseminação dessas culturas, de tudo, eu quero dizer para você que nessa noite nós estamos aqui. Você está aqui porque foi o Senhor que te escolheu, não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos amou, Ele nos resgatou, nos colocou num lugar seguro e disse assim: você é meu, eu te escolhi, e ponto. A arca, querido, estava acima dos problemas. Sabe por que ela estava acima dos problemas? Porque ela flutuou. Eu falei da dimensão, querido, para que você entendesse a dimensão daquilo. Eu não sei calcular em toneladas, acho que 250 mil toneladas, em média. É muita coisa, querido, ainda carregado daqueles animais lá, é muita coisa. Mas ela flutuou.
Há pouco tempo tentaram fazer uma reprodução, e ela não flutuou. Fizeram uma embarcação pequena, mas teve uns problemas inusitados. Eles queriam fazer da mesma forma que foi feito no passado, embetumarem, usar todos os materiais que eles usavam na época, e não tiveram êxito. Mas eu quero dizer para vocês que a arca estava acima das dificuldades. A arca flutua, ela está acima das dificuldades. Quando Deus pede para nós que realizemos algo no seu nome, e para que seja para a glória dele, às vezes nós até falamos assim, comumente falamos, isso é um barco furado. Queridos, se Deus te chamou, se Deus te comissionou, Ele vai arcar com todas as consequências, e não é um barco furado não, ele vai flutuar. Mas as dificuldades são grandes, parece que eu não vou vencer. Ele vai flutuar sobre as dificuldades, porque é o Senhor, é a poderosa mão do Senhor que está conduzindo. E eu quero dizer para você, até quando você vai querer dirigir essa embarcação sua? Até quando? Queridos, entrega o leme na mão de Deus, porque todas as vezes que eu quis dirigir essa embarcação, eu me dei mal, eu fui para caminho oposto, eu fui para lugares perigosos. Eu quero dizer, eu estou fazendo uma metáfora aqui, eu sei que você entende. Eu disse que o guarda-chuva é como uma mente aberta, que a sua mente esteja aberta nessa noite. Entrega o leme na mão de Deus, para que Ele possa guiar, porque você está girando em volta. Teve um fato engraçado que aconteceu comigo e com a Renata. Nós fomos num lugar aqui no interior, nós éramos recém-casados, a Renata deve se lembrar muito bem disso, e tinha um pequeno barco. Ela, eu quero dar a volta de barco, quero andar de barco, quero andar de barco. Aí vai comigo, eu vou, mas eu não sei como é que coordena esse barco, é a remo, eram 2 remos. E aí quando eu peguei no barco, no primeiro impacto, eu comecei a remar, e o barco fazia assim, ó. E ela ria, mas ria. E eu falei, ela falou, sai com esse barco, anda. Eu falei, não estou conseguindo, não sei o que está acontecendo, eu não tenho essa habilidade para isso. É aquele momento eu entendi. Depois, com um jeitinho, alguma coisa, a gente vai se ajustando, eu consegui andar um pouquinho mais, mas eu não tinha habilidade nenhuma para conduzir aquele barco. Eu quero dizer para você, se você não tem habilidade na sua vida, para conduzir a sua vida, coloque nas mãos de Deus. Ele vai ser o piloto, Ele não vacila. Eu já falei que as pernas dele são firmes, Ele não vacila. Entrega o leme, o volante, entrega nas mãos do Senhor. A arca foi um empreendimento a longo prazo, não foi uma coisa que foi feita agora, daqui 30 dias. Foi algo que foi construído, levaram aproximadamente 120 anos para se construir aquilo. Não havia indústrias, não havia nada marítimo que construísse isso. Mas aquilo ali, o tempo que levou para se construir a arca, era o tempo também que estava sendo propagado, o final dos acontecimentos. O que nós estamos vivendo nos nossos dias atuais não é nada diferente disso, querido. Uma incredulidade que permeia. Nós vemos a maldade na vida humana. O pensamento é mau, todos os costumes são maus. E num terceiro ponto aqui que me chama muito a atenção também nessa arca, querido, ela foi betumada. O betume naquela época era extraído no Mar Morto, era algo pegajoso, uma substância pegajosa que ficava boiando no Mar Morto, e algumas regiões lá, e eles usavam como betume. E em umas traduções lá em Gênesis, fala que era como uma argamassa também, em algumas construções. Nós temos uma citação em Gênesis que fala que é como argamassa. Eles usavam os tijolos como pedras, e o betume como argamassa. Mas nessa construção da arca, era para vedar a arca. Vedar. Sabe para que vedar a arca? É para flutuar, não é? Mas sabe qual uma razão que a arca era vedada? Quem estava dentro não enxergava o que estava fora, e quem estava fora não enxergava o que está dentro. Nós estamos nessa arca, querido, na arca de Deus. Mas ainda que eu queira enxergar lá fora, o mundo está pregoando totalmente o contrário do que eu estou vivendo, do que eu estou acreditando. Eu quero dizer que eu estou dentro de uma arca, ela foi muito bem betumada, ela foi muito bem vedada, ela é refratária a qualquer invasão externa. Então, daqui
daqui de dentro você não enxerga lá fora, e os que estão lá fora também não conseguem enxergar aqui dentro, porque não tem fé suficiente para poder estar aqui, porque o Evangelho é para pessoas corajosas, o Evangelho não é para covarde, o Evangelho é para as pessoas destemidas, as pessoas que não temem o mal, mas que prosseguem adiante, porque os covardes, assim como foi feito naquela escolha em Gideão, a primeira remessa, ele disse assim: quem for covarde, vai embora. 20 e poucos mil pessoas foram embora, porque era covarde, ele entendia que ele era covarde. Mas eu quero dizer para você nessa noite, se você crê no Evangelho, se você está inserido nesta promessa, se você está inserido nesta arca, eu quero dizer para você, que você é um corajoso no Senhor, você é um destemido do Senhor. Não serão as influências externas que vão fazer com que o seu pensamento seja mudado, não serão as interferências espúrias que vão modificar algum conceito que você tem em sua mente. Eu quero dizer para você que no passado, quando eles queriam acabar com a palavra de Deus, os manuscritos eram enterrados, para que não houvesse nenhum tipo de interpolação nele. Eu quero dizer para você, a tua fé em Jesus Cristo, firmada no Senhor, você está dentro de uma arca, o Senhor te coloca hoje dentro de uma arca, e Ele está dizendo, a sua fé não poderá ser influenciada por pensamentos externos, mas você está firmado na rocha que é Cristo. Os ventos virão, com certeza. A palavra do Senhor diz assim, que aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, e aquele que construiu sobre a areia, ambos vieram a tempestade. Ambos. Não quer dizer que aquele que construiu sobre a rocha não veio tempestade. Veio tempestade, mas existia raízes profundas, existia algo que estava firmado, existia um alicerce. E eu quero dizer para você, alicerce a sua vida na palavra de Deus. Creia na palavra do Senhor, creia nas promessas do Senhor, para que você possa colocar a sua família dentro da arca, queridos, para que você possa entender o propósito de Deus para os nossos dias atuais. Ah, pastor, não tem arca agora. Não tem mesmo, não tem arca, mas existe agora um local onde nós somos guardados, onde a nossa mente é guardada. Não é uma igreja não, queridos. É na ADVEM, é na Rua da Gávea 904. Não. Aqui é só uma construção de alvenaria. Eu quero dizer que existe um lugar que nós somos guardados. A palavra do Senhor diz que como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, é assim que o Senhor está cuidando dos seus. Ele cuida. Existe um lugar que é considerado o melhor lugar do mundo. Esse lugar se chama estar aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é estar aos pés da cruz. O melhor lugar do mundo é estar debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. E Ele cuidando de nós, na nossa fragilidade, na nossa imperfeição, na nossa fragilidade. E Ele está dizendo assim, eu cuido de ti. Eu cuido de vocês. Esta é a arca do Senhor. A arca que não vai haver interferências, a arca que vai flutuar em meio às dificuldades da sua vida, em meio aos problemas difíceis, em mesmo às situações que parecem ser insolúveis. Sabe o que Deus vai fazer sobre a sua vida? Vai fazer você flutuar sobre esses problemas. Havia um pregador, e ele pregava e pregava curas divinas, e muitas pessoas eram curadas. Todos os trabalhos, inúmeras pessoas eram curadas. E ele sofria de uma enfermidade crônica. E ele, um dia, ele começou a questionar. Ele disse, Senhor, eu oro em nome do Senhor, eu curo as pessoas. E as pessoas são curadas. E eu convivo com essa enfermidade incurável. E ele ficou com aquilo tomou conta do seu pensamento, ele se entristeceu muito, ele ficou muito abatido e assolado com aquele pensamento, e ele foi dormir. E quando ele estava dormindo, ele teve um sonho. Nesse sonho, ele estava dentro de uma pequena embarcação, um pequeno barco, e sem remos, sem como controlar o barco, e diante dele apareceu um grande monte no mar, e ele ficou desesperado naquela embarcação, e uma voz disse para ele assim, o que você quer que eu faça? Você quer
que eu remova essas montanhas, esses montes à sua frente? Ou eu faça com que as águas subam e você passe por cima dos montes? Ele disse que eu passe por cima dos montes. E o Senhor disse: é isso que eu estou fazendo na sua vida. Você não está sendo curado da enfermidade, mas você está sendo curado na enfermidade. Eu vou te dar forças. Deus estava dizendo: eu vou te dar forças para você suportar, porque Paulo conviveu com um espinho na carne que não foi removido, não sabemos o que é. Timóteo tinha constantes dores no estômago, não foi curado. Eles não foram curados da enfermidade, foram curados na enfermidade. Convive com aquilo, porque sabe que a sua vida eterna está garantida nos braços do Senhor. Amados, ainda não é manifesto aquilo que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, nós o veremos face a face. Mas ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, e não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá angústia, não haverá aflições, porque nós seremos semelhantes a Ele, assim como o corpo glorificado na presença do Senhor. Que o Senhor nos guarde, queridos. Para encerrar, por que a arca não afundou? Por que a arca não afundou, queridos? Ponto 4, a resposta está aí. Porque a arca não afundou. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Muitos dos nossos projetos são frustrantes, porque o projeto é bom, a ideia é boa, o conceito é maravilhoso, mas nós não estamos fazendo como Deus quer que nós façamos. Sabe o que vai acontecer? Lamentavelmente, vai afundar mesmo. E sabe o que nós vamos fazer tendenciosamente como seres humanos? Ah, foi Deus, não foi Deus que falou? Não foi Deus que chamou? Não foi Deus? Será? Será que foi mesmo? É muito comum a gente ver, Deus está falando isso. Será? Será? Ah, Deus está me falando isso. Está falando mesmo? Ei, que o Senhor gere no seu coração, no meu coração, um temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Se Deus falar o mesmo, realmente você vai ter que arcar com isso agora, tá? Então, pense nessas palavras. O teu barco, o teu projeto, a tua vida, aquilo que você tem idealizado na presença do Senhor, se você fizer conforme Deus ordena, ele não vai afundar. É um projeto glorioso. Noé não tinha habilidade, não tinha conhecimento, mas ele tinha obediência. Ah, mas não vai ser a minha habilidade, pastor? Eu sou muito hábil nisso. Nós estávamos falando sobre Gideão. Gideão, foi ministrado semana passada, acho, retrasada. Gideão, queridos, escolhe lá dentre muitos, um exército. E 20 mil covardes, os outros saíram. Chegou no número de quantos? Quantos? Os leitores da Bíblia aí, assíduos, 300. Oh, tem umas músicas penteca aí, 300. É só ouvir umas músicas penteca, você vai entender. O que aconteceu? 300, aí os 300, da mentalidade dos 300, eles podiam pensar assim: eu sou muito bom, eu fui escolhido entre todos esses daí, eu sou muito bom, eu estou dentre os 300, vamos que eu vou arrebentar. Sabe o que Deus fala para eles? Ei, alto lá, vocês não vão guerrear com a habilidade de vocês, vocês vão guerrear com jarros e trombetas. O que é isso, Senhor? É sim, jarros e trombetas. Pode guardar a espada na bainha, porque vocês vão guerrear. Sabe o que Deus estava dizendo para ele implicitamente ali? Sabe o que Deus estava dizendo? Esta batalha não é sua, esta batalha é minha, esta batalha é do Senhor. Vocês não vão guerrear com a habilidade de vocês, vocês não entendem isso. Deus escolhe gente valente, Deus escolhe gente obediente. Ele não tinha habilidade, ele não tinha qualificações necessárias para fazer isso, mas tinha obediência. Nós falamos sobre isso hoje, e é muito comum entendermos o Deus usando pessoas improváveis. Por quê? Porque tem obediência. Mas os mais capacitados, os mais dotados, não permitem viver isso. Vivem como gigantes fora daquela porta, mas dentro da igreja é um anão espiritual. Porque não permite Deus moldar da forma que Deus quer moldar. É fácil, pastor? Que fácil. Sofre que nem sovaco de aleijado.
mas é gratificante, porque o fim da nossa jornada é uma jornada de vitórias, é uma jornada eterna. As coisas são efêmeras e passageiras, mas existem coisas que nós falamos que são eternas, e o que está em jogo nesta noite é a nossa vida eterna. Então que dentro desta arca haja essa proteção, que dentro desta arca possamos nos sentir seguros, e possamos ter obediência no Senhor, no que Ele pedir a nós. Vou tomar emprestado uma frase da pastora Renata. 14% dos nossos problemas são erros de percurso, 86% são problemas que eu criei. Aí sabe qual que é a nossa fala? O mundo está conspirando contra mim, ó céus, ó terra, coisas que eu mesmo criei. Vou mandar uma frase para vocês, queridos. Na minha vontade eu erro, no propósito de Deus eu acerto. Na minha vontade eu erro, no propósito dele eu acerto. Deus deseja, queridos, que todos entrem na arca. Deus deseja que todos entrem na arca para conservá-los em vida. Atentem para isso, conservá-los em vida. Diga comigo, conservá-los em vida. Ponto. Vocês acham que dentro da arca era um lugar maravilhoso para estar? Vocês acham? Ah, como eu queria estar dentro dessa arca. Não. Deus não mandou abrir a arca, Ele mandou que fizesse um orifício lá em cima, mas no momento certo fosse aberto. A arca era hermeticamente fechada, lacrada. E você acha que os animais deixaram de defecar? Você acha que não tinha fezes de animais? Tinha espécies de aves, tinha espécies. Você acha que os animais também não faziam barulho? Você acha que todo mundo em silêncio agora, hein? Vamos orar, os animais. Queridos, dentro da arca não era um lugar fácil. O cheiro era desagradável, o barulho possivelmente insuportável, mas pasmem, lá dentro havia vida, lá fora morte. Ah, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Talvez a sua vida, talvez o que você está vivendo não está sendo fácil, mas eu quero dizer para você, se você permanecer na obediência, dentro da arca, lá fora só vai haver morte e perdição, mas aqui dentro há vida, e vai haver um momento que Deus vai falar assim: pare agora e abra essa abertura, porque vocês vão ver terra firme, aí é enviado os pássaros. Enfim, eu quero dizer para você, que ainda que você ache, mas as situações são contrárias, eu não consigo viver nada de bom na minha vida, eu quero dizer para você, queridos, dentro da arca, a vida, e lá fora, morte. Mas aqui na igreja tem vida, queridos. Tem vida e vida em abundância. Jesus diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O adversário das suas almas veio para roubar, matar, destruir. Ele veio para danificar, ele veio para fazer um estrago. Mas Jesus diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas pastor, mas está difícil. Está difícil, sim. Mas está complicado algumas coisas. Mas é o melhor lugar, é o lugar seguro. Eu quero sair dessa noite aqui, Senhor, ainda que não seja tão fácil, ainda que as coisas não aconteçam da forma que eu idealizei, que eu possa permanecer dentro da arca. Eu possa permanecer dentro da arca, que no momento certo o Senhor vai fazer assim: chega, agora é o momento de você viver uma nova história. É o momento de você viver uma nova vida. É o momento agora de você esquecer aquelas coisas passadas, e você vai agora começar uma nova história. Uma história de vitória, uma história de conquista, uma história de vida. Agora você não vai viver mais aquela, as mortes, o que aconteceu. Não, agora vai começar tudo. Agora eu quero que você dê um novo recomeço. O que o Senhor está nos proporcionando essa noite, Ele está dizendo o seguinte: o passado já foi, está lá no passado. O futuro está nas mãos de Deus, mas o presente eu posso reescrever hoje. Eu posso escrever uma nova história hoje. Hoje é o dia que o Senhor nos coloca na sua presença e diz assim: eu quero dar a oportunidade, eu quero franquear uma oportunidade para que você escreva uma nova história na sua vida hoje. O sonho, vamos sair daqui, vamos fazer que nem Martin Luther King. Eu tenho um sonho,
Que o nosso sonho nessa noite aqui como pais seja colocar a minha família dentro da arca. E agora como pastores, eu não estou falando só contra a família Marafon e Leonel, eu estou falando agora da igreja do Senhor Jesus Cristo. Advém esta família que o Senhor tem nos dado. Eu quero dizer aqui, qual que é o seu sonho, pastor? Que esta família esteja dentro da arca, que esta família esteja protegida dentro da arca, que as influências externas não atinjam esta família, que foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo, o mesmo sangue aspergido nos umbrais das portas, onde o anjo que viria ceifar a vida dos primogênitos lá no Egito, entendeu que onde havia o sangue aspergido nos umbrais das portas, havia um sinal de obediência. O anjo era capaz de discernir quem era hebreu, quem não era hebreu, mas havia um sinal de obediência. A obediência é o sangue de Cristo marcado nos umbrais. Eu quero dizer para você, sabe por que você não foi derrotado ainda? Sabe por que você não foi destruído ainda? Sabe por que a sua vida não chegou ao final? Sabe por que a existência da sua vida não chegou no final ainda? Porque o sangue de Cristo está sobre a sua vida. E quando o adversário das nossas almas, ele vem contra você, ele não vê você, ele vê o sangue de Cristo. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos nessa arca, e o sangue de Cristo é que nos garante a vitória no Senhor. Ah não, eu não vou obedecer, vou fazer do meu jeito, do jeito que eu quero. Pode se dar mal. Minha casa, queridos, a minha casa física, tanto a minha casa quanto a nossa casa, que aqui é a casa do Senhor, ela pode ser um santuário emocional. Ela pode ser um lugar terapêutico ou patológico. Patologia detecta os problemas, terapia cura. Ah, mas a nossa igreja ela é patológica, você só consegue detectar os problemas e a cura? Não, nessa noite Deus está nos dando esta autoridade, que haja sobre cada vida, sobre cada coração, a autoridade no nome do Senhor, para impetrar sobre as pessoas a cura no nome do Senhor. Eu não vou mais viver das histórias dos outros. Chega, eu não consigo mais viver de contar histórias dos outros. Eu quero viver a minha história. Diga para o Senhor nessa noite, corajosos do Senhor, eu quero viver a minha história, eu quero viver a minha experiência. Eu não vou ficar recitando salmos. Os salmos não é meu, são lindos, são maravilhosos, são edificantes, mas não é meu. Quando que eu vou escrever o meu salmo? Quando que eu vou dizer assim, que a mão poderosa do Senhor, ela foi suficiente na minha vida? Cordéis da morte me cercaram, mas o Senhor foi comigo, a mão poderosa do Senhor me sustentou. A minha vida está colocada nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus, nas mãos poderosas de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele tem os oceanos na palma da sua mão. Ele diz que Ele tem todo o controle de todas as coisas. E Ele está dizendo ao meu coração, permita que você esteja nas minhas mãos. O Senhor não vacila, querido, o Senhor não vacila. No vaso, na mão do oleiro, você acha que o vaso se quebrou? Você acha que o oleiro descartou aquele barro? Se fosse eu, o oleiro eu descartava. Não, a Bíblia diz que o oleiro pegou a mesma massa, o mesmo material, a mesma propriedade, e ele refez daquilo um vaso novo. Ah, mas os meus problemas, pastor, você não sabe o que eu enfrentei, você não sabe o que eu fiz nessa vida. Eu quero dizer para você, queridos, não importa. O oleiro, o grande oleiro está dizendo, eu vou tomar a sua vida, ainda que esteja informe, eu vou tomar essa mesma massa, e eu vou modelar, e fazer de você um vaso de honra na minha presença, um vaso que as pessoas vão olhar e vão dizer assim, aquilo está ornamentando a minha casa, aquilo é para a glória de Deus. É isso que Deus está fazendo. A fé de Noé serviu de referência, queridos. Você viu que a palavra diz lá que a fé de Noé foi uma referência para todos. Então eu quero dizer para você nessa noite, que a sua fé, que a nossa fé, seja uma referência para a nossa família, para a nossa geração, para aqueles que estão fora, para todos aqueles que nós estivermos convivendo com essas pessoas, que nós sejamos uma influência nessa vida.
Mateus capítulo 27, versos 34 e 39 diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também vai ser na minha vinda. Comiam, bebiam e davam-se em casamento. Não é diferente do quadro atual, queridos. Quadro de perversidade, corrupção, individualismo, egoísmo, frieza nos relacionamentos, imoralidade, culto à fama, que temos visto muito isso, culto ao dinheiro e a si mesmo. E os outros males vêm crescendo de forma assim alarmante nos nossos dias atuais. Mas isso não é novidade não, queridos. Isso não vai nos surpreender não. A palavra do Senhor diz que é mister que isso aconteça. E, pasmem, não é lá fora, é dentro da igreja. Preparem-se. Você vai ver essas coisas dentro da igreja. Muitas coisas que a palavra está falando aqui, não é com o ímpio, com o pecador, com o cara que vive, não. Está falando dentro da igreja. Cuidado. Essas coisas podem estar acontecendo e nós não estamos percebendo. Cuidado. A Bíblia já falou sobre esse problema há quase 2000 anos, querido. Eu só acredito que a Bíblia diz. Então, leia comigo, 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Aparência de piedade, mas negando todas essas evidências. O que nós vemos nos nossos dias atuais são as pessoas com aparência. O falar manso. Aquela aparência que fala, nossa, que aparência. Cuidado, queridos. As aparências enganam. Por isso eu quero que você vai reconhecer uma pessoa, uma árvore, pelos frutos que essa árvore produz. Se tem frutos, a árvore é boa. E vice-versa. É isso que nós temos que entender. E que possamos, nessa noite, queridos, meditar sobre isso. Em Atos capítulo 16, verso 3, 31, diz o seguinte: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. O carcereiro disse assim: o que devo fazer para ser salvo? Paulo estava preso. E ele disse assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e você vai colocar a sua família dentro da arca. Crê no Senhor Jesus Cristo e todos os males não atingirão seus filhos. Porque pela fé, Noé foi vitorioso. Salvou-se, salvou sua família, condenou o mundo e sua fé serve de exemplo para os cristãos. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém, amém.